Eu tenho uma metodologia que eu desenvolvi, sobre longevidade saudável. Ela se inicia com as 5 maiores causas de morte ou incapacidade na terceira idade. A primeira causa, disparado, são as doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC, a insuficiência cardíaca. A maioria deles advém de diabetes, cigarro, colesterol elevado, genética para doença cardiovascular, obesidade e outras causas. É, você tem que fazer toda a prevenção nesse sentido. Isso aí todo mundo sabe, eu falo sempre, para as doenças cardiovasculares, combater a hipertensão, ou se ela estiver já presente, tratá-la. É muito importante essa esse acompanhamento para evitar esses problemas, principalmente a insuficiência cardíaca e o AVC. O infarto, ele pode ser combatido se for a tempo, como eu já conversei muitas vezes com vocês. Mas ele pode levar também à insuficiência cardíaca, o que é muito ruim, porque sequela a pessoa tem que tomar remédio para o resto da vida. Ela se cansa ao fazer um exercício como eu estou fazendo aqui no Palácio de Schönbrunn. A segunda maior causa de morte ou incapacidade, ela é o câncer de próstata no homem e o câncer de mama nas mulheres, e o de intestino em ambos os sexos. Eh, o que que eu acho disso tudo? Você tem que ter um acompanhamento, além do seu médico generalista, além do seu médico cardiologista, que faça longevidade saudável, gerontologista, você tem que ter, as mulheres, uma ginecologista para fazer o acompanhamento anual da sua mama, do seu ovário, do seu útero, e os homens têm que ter um acompanhamento com urologista a partir dos 40 anos, aqueles que tiveram já história familiar de câncer. Os que não tiveram, a partir dos 45 anos. Para o intestino, as coisas dependem muito já de uma certa idade ou de sintomas. Hoje em dia, tem muitas pessoas que estão contraindo câncer de intestino muito novas. Então, essas aí é difícil de você tentar fazer uma colonoscopia nas pessoas muito jovens. Mas, através de sintomas, você pode chegar ao diagnóstico e tratá-los. Agora, se for a partir dos 45, 50 anos, principalmente depois de 50, para aqueles que não têm doença hereditária na família de câncer de colo, se tem, tem que ser logo aos 50 em diante. Se não tem, você pode fazer um pouquinho depois, tá? A colonoscopia, para ambos os sexos. Então, essa é a prevenção básica de todos esses problemas de câncer. São os cânceres mais comuns. Os outros, eles têm que ser vistos com calma, câncer de pele, câncer de linfoma, todos esses, mas eles não detêm a maioria dos casos. A terceira causa são as doenças respiratórias, de incapacidade ou morte na terceira idade. E DPOC, que fizemos, advém, na maioria das vezes, do cigarro, ou da asma brônquica, que evoluiu mal desde a infância para a adultidade. Também as infecções respiratórias são uma grande causa de sequelas e de morte. As pneumonias por bactéria, pelo pneumococo, fundamental, tem vacinação. As pneumonias por gripe, que levam a infecções bacterianas subsequentes. As pneumonias por Covid. A tuberculose, que é uma realidade no nosso meio, não só das classes sociais mais baixas, mas você encontra muita tuberculose também nas classes sociais avançadas. Aqui, por exemplo, isso aqui é muito baixo aqui na Áustria, mas no Brasil, esse índice é um pouco elevado. A tuberculose também leva à fibrose pulmonar. E a fibrose pulmonar leva à destruição da capacidade do pulmão. Com isso, leva ao quê? A cansaço quando você faz um exercício desse aqui, que você tem que caminhar bastante, você tem que para curtir a sua vida, né? E outros, obviamente, as suas atividades básicas do dia da vida diária. A quarta causa são as doenças neurodegenerativas, a doença de Parkinson e as demências. A doença de Parkinson está muito correlacionada com o aspecto genético e também com o aspecto do paciente que teve muitas depressões.
né? Aquele que é um depressivo crônico, ele tem uma tendência maior a ter Parkinson e também as demências. Falando das demências, a doença de Alzheimer, ela pode ser prevenida ou um pouco prevenida através dos mesmos métodos utilizados para a demência vascular ou para a doença cardiovascular. Baixar a sua glicose, fazer atividade física, baixar o seu colesterol, controlar a sua pressão, tudo isso interfere muito. E principalmente, nos últimos trabalhos, a atividade física e se manter intelectualmente ativo é muito importante para a prevenção. Na demência vascular, entupimento das artérias, aí tudo entra da mesma forma e principalmente também as arritmias no coração, as fibrilações atriais que acometem e fazem micro que vão para o cérebro fazendo pequenos AVCs, muitas vezes assintomáticos. Eu canso de pegar pacientes no meu consultório que não sabiam que tinham tido AVC, assintomático. E se forem muitos em áreas específicas, eles podem causar demência, esquecimento, déficit cognitivo, né? Então a prevenção é muito importante nesses casos. Ah, mas é difícil também de prever. Hoje em dia a gente já tem alguns exames que estão aí ainda em fase de aperfeiçoamento para poder detectar isso no início. Nenhum deles ainda conseguiu exercer um papel importante na detecção dessas demências. O outro fato que acontece muito é a associação também com depressão e com álcool. O álcool, ele gera muita demência, principalmente a demência alcoólica. O álcool também contribui para as demências vasculares. E a quinta causa é o que eu estou fazendo aqui, que é muito importante, é fortalecer os seus músculos, ter as suas articulações livres e seus ossos fortes, para que você possa caminhar, para que você possa não se desequilibrar e combater a quinta maior causa de morte ou incapacidade na terceira idade, que são as quedas. O desequilíbrio leva às quedas, causando traumatismo craniano, traumatismo torácico, fratura de fêmur, fratura de coluna, enfim, fratura e internação, que é pior, e aí leva às infecções na terceira idade. Então, isso tem que ser muito combatido com fortalecimento muscular. A atividade física é a melhor coisa para combater isso. Musculação, aquele levanta e senta que eu orientei vocês, fazer, obviamente, a manutenção de uma boa vitamina D para que o seu cálcio entre nos seus ossos, vitamina K para que também ajude a carrear isso. Sol é fundamental para liberar mais vitamina D e carrear mais cálcio para dentro. Então, isso aí, tudo pode ser diminuído o risco. Todas essas 5 causas, a gente acompanhando nas diferentes faixas etárias, solicitando os exames, fazendo acompanhamento, sabendo de uma boa história genética do paciente, você tem como minimizar o risco. Foi aquilo que eu falei, ninguém vai ser imortal. Porém, você pode ter uma longevidade saudável, o tempo que você tem para viver, viver bem, aproveitar bem a sua vida. É como eu estou fazendo aqui, na Áustria, em Viena, em outras viagens, mas ninguém precisa viajar para ter uma qualidade de vida boa. Você pode curtir os seus netos, você pode fazer a sua atividade física, você pode ir para a praia, você pode se manter intelectualmente ativo, trabalhando, produzindo, obviamente em horários menores, mas sempre produzindo. Esse é o meu recado e eu espero que vocês possam entender que o segmento desse acompanhamento, dar seguimento a esse acompanhamento é fundamental para você ter a longevidade saudável.